Vocês devem estar se perguntando se o século XIX trouxe alguma transformação para a situação das nossas crianças no Brasil. Não. Eu lembro que a situação econômica do Brasil, nós continuávamos sendo uma grande fazenda, que seremos até o final do século, se antes de cana, doravante de café. Nós vamos continuar recebendo um contingente importante de africanos que continuam desembarcando nos portos de Salvador e Rio de Janeiro. É importante talvez lembrar que, diferentemente do que se pensou no passado, esses africanos vão sim conseguir constituir as suas famílias e de que relações parentais vão se estabelecer dentro das senzalas, implicando aí em formas de transmissão de conhecimentos sobre as suas etnias, sobre o seu passado na África, informações sobre religião, sobre práticas religiosas, enfim, sobre práticas alimentares, sobre conhecimentos fitoterápicos, remédios. É interessante que essa parentela dos africanos, que vai vicejar tanto nas senzalas, como também nas ruas das cidades litorâneas, que começam a ganhar um movimento maior, e eu estou pensando aqui em Rio de Janeiro, estou pensando em Salvador, estou pensando em Recife e Olinda, aí também nós vamos ter, né, toda uma cultura afro que vai estar disseminada nessas cidades, permitindo com que, através de laços de solidariedade, que se faziam por meio de confrarias religiosas, que se faziam por meio de rituais africanos, façam valorizar essas famílias africanas e, dentro delas, valorizar a transmissão de determinados saberes e de determinados conhecimentos. Mas a escravidão, portanto, permanece até o final do século XIX. A escola continua sendo o apanágio das elites brancas, e volto a dizê-lo, formadas por professores estrangeiros, as meninas com pouquíssimos recursos intelectuais, os rapazes em busca de uma formação melhor, formação que depois vai ser completada na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, com a grande facilidade de transportes que vai melhorando graças aos vapores que fazem as linhas entre Liverpool, na Inglaterra, e Rio de Janeiro. Nós vamos vendo que os rapazes de elite, esses filhos dos barões de café, já vão complementando a sua educação na Europa, e os frutos desse convívio com o universo europeu nós vamos ver aparecer de maneira mais densa justamente no final do século XIX, momento dessa primeira industrialização brasileira, uma industrialização que começa a descer do Nordeste para o Sudeste, as primeiras grandes tecelagens instaladas em Pernambuco, depois na Bahia, depois em São Paulo, e com a abolição da escravidão e, sobretudo, com a grande imigração que o Brasil vai receber a partir de 1860, 70, 80, o que acontece com essas nossas crianças? Elas vão para a escola, elas vão valorizar a educação, elas vão valorizar o colégio? Não, elas continuam sendo drenadas para o mundo do trabalho. Só para dar um exemplo a vocês, 1/4 da população de trabalhadores nas tecelagens do final do século são crianças. E são crianças que passavam de 11 a 12 horas diante de máquinas têxteis, de máquinas que trabalhavam, inclusive, com muita velocidade, crianças que estavam sujeitas a serem mutiladas, a perderem as mãos, a perderem os braços, a ficarem sufocadas em ambientes absolutamente insalubres de trabalho, que essas fábricas raramente tinham ventilação. Em 11 horas de trabalho, as crianças tinham apenas 20 minutos para se alimentar ou ir ao banheiro. Então, é óbvio que já no final do século XIX, não só nós vamos encontrar nos jornais dessas grandes capitais anúncios recrutando crianças para o trabalho, e notadamente os filhos de imigrantes italianos e espanhóis que vinham da Europa já com algum conhecimento, né, do funcionamento da indústria, como paralelamente nós vamos começar também a ver nas mesmas páginas de jornal uma incidência enorme de informações sobre violências cometidas contra as crianças, crianças que eram muitas vezes mortas no ambiente de trabalho, enfim, que sofriam toda a sorte
de maus tratos por conta de mestres e contramestres, enfim, isso começa a pipocar. Isso vai ficar mais interessante ainda com a instalação dos movimentos anarquistas nas grandes capitais e a circulação dos jornais anarquistas que denunciam, eles por sua vez, os maus tratos e a vida absolutamente sórdida, brutal, que era a vida cotidiana dessas pequenas crianças. E aí, talvez, que pela primeira vez nós comecemos a perceber a criança brasileira como vítima desse abandono institucional, como vítima dessa falta de escola, como falta de família e falta também de instituições que a preservassem da obrigatoriedade de trabalhar de maneira tão insana. Embora em 1891 nós tenhamos uma primeira lei que busca coibir justamente o excesso do trabalho de crianças, e notadamente de crianças dentro de fábricas que tinham máquinas muito rápidas, né? Entre a criação dessa lei e a aplicação dessa lei, a gente sabe que muita água vai passar por baixo da ponte, e por incrível que pareça, os filhos desses barões de café, que vão ter a sua educação complementada na Europa, começam eles então a perceber que é preciso fazer alguma coisa para tirar essas crianças das fábricas ou para dar um futuro melhor para essas crianças. E por que essa preocupação da nossa elite? Porque os frutos desse abandono começam a ficar muito evidentes nas grandes cidades. Vocês todos sabem que no final do século XIX, o Brasil, enfim, graças à proclamação da República, tem o sonho, tem a utopia, né, de integrar, enfim, a modernidade, a contemporaneidade, e para isso era preciso transformar as nossas cidades, que ainda eram cidades coloniais, em cidades modernas, em cidades onde a incidência de epidemias e doenças não fosse tão alta. Era preciso varrer os cortiços nos quais moravam, né, o grosso dessa população de operários e de ex-escravos que haviam vindo do interior para as grandes cidades em busca de trabalho. E o resultado, digamos, dessa efervescência e desse empobrecimento da sociedade brasileira, mais uma vez nós vamos ler no rostinho das nossas crianças. Porque nos jornais de época nós vamos começar a ver uma verdadeira perseguição das autoridades, dos criminalistas, dos médicos higienistas e, sobretudo, da população. E eu volto a dizer aos senhores que essa falta de sensibilidade em relação à criança pobre é alguma coisa que tem muitos séculos aqui na nossa história. Pois é essa gente que vai escrever para os jornais dizendo que haviam crianças vagabundas, crianças vadias que circulavam pelas ruas, que era preciso tirá-las das ruas, que era preciso dar um destino a essas crianças. Eu me lembro de um texto que, se não me engano, é de Olavo Bilac, sobre a inauguração da famosa Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era então a capital da República e o Rio de Janeiro vai sofrer uma tremenda reforma urbana. E lá, na pluma do nosso grande poeta, nós temos um comentário muito desairoso sobre o dia da inauguração dessa avenida, que afinal de contas procurava imitar uma avenida francesa, com jardins à francesa, com lampiões à francesa, calçadas e vitrines à francesa. Mas o que sujou, o que empanou o dia da inauguração? O fato de que o presidente da República viu a sua comitiva ser acompanhada de um bando de crianças pobres que ia na frente alegremente, dando vivas àquela iluminação elétrica, que era uma coisa absolutamente nova, e dando vivas ao presidente da República. Mas aquilo sujava o quadro. Era preciso tirar aquelas crianças dessa cidade que se queria uma cidade francesa, que se queria uma cidade europeia. Nós começamos a perceber aí que começa a haver por parte das autoridades uma preocupação grande com esse contingente de crianças que habita as cidades. Não que elas não existissem anteriormente. Se nós formos ver, por exemplo, a história das cidades mineiras do ouro, quando há o declínio da mineração, as ruas também se enchem de crianças, né, que prestam pequenos serviços, vivem de pequenos biscates, ajudam a sua mãe no transporte, muitas vezes,
das bandejas nas quais elas vendiam doces ou vendiam frutas, enfim, vendiam o fruto do seu trabalho. É rara a gravura que a gente não tenha sobre Minas nesse período, em que as mães, sobretudo as escravas ou ex-escravas, não tenha sempre pelas mãos ou nas costas, naqueles panos africanos, a companhia dos seus filhos. Então, essas crianças que já eram, digamos, uma presença habitual nas grandes cidades, começam a encher essas cidades, grandes cidades que agora se querem francesas, né, querem viver uma vida como se vivia na França, e é por isso que aparece em francês o primeiro nome pejorativo que os nossos pequenos vadios e vagabundos vão receber: pivete. Pivete vem da palavra francesa pivete, escrita com 2 T's, e como na época os próprios jornais faziam muito gosto em escrever palavras francesas, os nossos vadios, vagabundos pequenos ganham então esse nome francês. Era preciso tirá-los, né, desse horizonte que agora se queria europeu, tirá-los também das fábricas, porque o risco de mutilação, o risco de mortes sempre colocava em jogo, enfim, o prestígio de determinados industriais, e nós sabemos que houveram industriais conscienciosos, inclusive, que se incomodavam com a exploração do trabalho de crianças e também de mulheres. Nós começamos a perceber uma pequena mudança de mentalidade. As crianças começam a ganhar rosto, os adolescentes começam a aparecer também, porque os adolescentes agora, nesse universo fabril, eles passam, enfim, de chão de fábrica para aprendizes mais qualificados. Então, a adolescência começa a ganhar uma importância maior, uma envergadura maior, mas tudo isso, né, vai ficar, eu diria, mais preocupante no início do século XX, 1902, quando são criadas as primeiras casas de correção para as crianças, enfim, que cometiam pequenos delitos pela rua. Nós sabemos, né, a partir de estudos que já foram feitos, por exemplo, para São Paulo, que esses delitos eram delitos de pequena monta. Essas crianças, elas causavam pequenos furtos, elas se embebedavam, elas faziam arruaças, faziam barulho, sujavam as ruas dessa cidade, que ela também sequer tão europeia, e mais ainda pela presença importante de imigrantes. Então, essas casas de correção são criadas justamente para canalizar essas crianças, tirá-las da rua e fazê-las, de alguma maneira, aprender, né, algum tipo de atividade ou serem punidas pelas faltas que cometeram. Há um grande debate na época, sobretudo entre juízes e criminalistas, a respeito do discernimento que as crianças teriam das faltas cometidas. E é óbvio que as punições eram definidas a partir do discernimento ou da compreensão que a criança teria da falta cometida. E havia também uma preocupação grande em não deixá-las, por exemplo, além dos 17 anos dentro da mesma casa correcional. Então, o quadro que nós temos no final do século XIX é um quadro de mudanças sociais importantes, é um quadro de industrialização, é um quadro que, diferentemente daquele que nós temos no período colonial, em que a criança, nas ruas, muitas vezes ela era canalizada para dentro de famílias, ela era adotada, ela ia ser mais um braço na lavoura, ela ia se tornar o filho de criação, ela ia ser inserida, né, num ambiente familiar de alguma maneira. Aliás, essa expressão amor de criação a gente encontra em muitos documentos do período colonial, mas à medida em que a urbanização começa a se adensar, em que valores como individualismo, produtividade começam a ganhar um tônus mais musculado na nossa sociedade, a criança também ela deixa de ser acolhida, né, para ser recolhida nessas instituições. E aí nós temos um momento de uma grande inflexão para as nossas crianças.